Bem, essa é a questão 41 da prova, né, do concurso da SEDUC 2026, que é a questão de física. Nessa questão diz o seguinte: a respeito da velocidade escalar média e da velocidade vetorial, assinale a opção correta. Aí ele traz algumas opções, né? Aí vamos avaliar a opção por opção. Primeiro, vamos anotar aqui a definição de velocidade média, né? Velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela é dada por a seguinte opção. Vou dar para essa fórmula aqui, onde a velocidade é igual a um ΔS dividido por um ΔT, onde ΔS é a distância percorrida enquanto o ΔT é o intervalo de tempo. É o intervalo de tempo, certo? Por outro lado, essa é a velocidade escalar média. Já a velocidade vetorial, velocidade vetorial média, ela tem essa característica aqui, que é tem um vetor, né? É dado por um vetor e o deslocamento também é um vetor. E a variação de tempo é a mesma coisa, né? Onde aqui esse deslocamento na verdade, o ΔS vetor é o deslocamento vetorial. Deslocamento vetorial, certo? Então, a partir dessas informações, vamos resolver o item A. Ele diz o seguinte: em uma pista circular, a velocidade vetorial média é equivalente à velocidade escalar média. Então vamos lá. Eu já vou copiar aqui para ficar mais fácil minha ideia. Bem, a letra A é da explicação seguinte: ó, se o carro dá uma volta completa, ele retorna ao ponto de início, certo? Ou seja, vamos supor que ele está dando uma volta em um ponto circular. Ele vai voltar ao ponto de início. Assim, o deslocamento é zero. Vocês concordam comigo se o carro, por exemplo, sair aqui dando uma volta circular, sair desse ponto aqui, e aí ele saiu desse ponto, deu uma volta e retornou a esse ponto. O deslocamento dele no final é zero, deslocamento vetorial. No entanto, a velocidade, neste caso a velocidade vetorial é nula, né? Porque não saiu do lugar, ele foi e voltou para o mesmo ponto, vetorialmente ele não saiu do lugar, mas a velocidade escalar é diferente de zero, né? Então a velocidade escalar é diferente de zero, certo? Então, significa o quê? Que esse item só pode ser falso, certo? Então, não pode ser esse item aqui. Então, esse item é falso. Já o segundo item, que é o item B, a velocidade vetorial média é sempre maior que a velocidade escalar. Então, vamos avaliar isso, né?
será que a velocidade escalar média é maior que a velocidade vetorial média é sempre maior que a velocidade escalar? Ou seja, o modo do vetor deslocamento é sempre menor ou igual à distância percorrida, né? Vamos supor que ele vai em linha reta. Então, o deslocamento vai ser igual à distância, mas se ele for em um movimento mais curvo, a distância vetorial vai ser menor, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, eu tenho um ponto A, onde eu saio para um ponto B. Se eu saio em linha reta, tanto o deslocamento quanto a distância vetorial é a mesma. Agora, se eu saio fazendo curva, por exemplo, do ponto A dessa forma, eu tenho que a distância percorrida foi maior, mas a distância vetorial foi menor. Então, significa que a distância vetorial vai ser menor ou igual à distância percorrida. Ou seja, a vetorial sempre vai ser menor ou igual, né? No máximo igual. Vai depender da trajetória. Então, esse item é falso, porque ele está dizendo que é sempre maior que a velocidade escalar. Então, esse item é falso. Vamos agora avaliar o item C. A velocidade escalar média é nula quando o deslocamento é nulo. E aí? Ele está dizendo que a velocidade escalar média é nula quando o deslocamento é nulo. Então, vamos avaliar esse item, certo? Então, vamos lá. Para ficar mais claro, vou já colocar a resposta aqui para andar mais rápido, certo? Então, diz o seguinte. Temos a situação lá que eu fiz o desenho, assim como na letra A. Você sai daqui e você pode voltar ao mesmo ponto. Então, quando o deslocamento é nulo, a velocidade vetorial é nula. No entanto, a velocidade escalar é maior que zero se houver movimento. Por exemplo, aqui ele deu um movimento circular, saiu desse ponto e retornou ao mesmo ponto. Então, houve deslocamento, né, distância percorrida. Ele voltou ao mesmo ponto, mas vetorialmente ficou parado. Então, significa que é o quê? É falso, né? Porque o item, ele está dizendo que seria sempre, aqui é falso, né? E aqui também é falso, porque ele está dizendo que a velocidade escalar média é nula quando o deslocamento é nulo. Aqui o deslocamento é nulo, né? Ou seja, não saiu do lugar, mas houve velocidade, no caso aqui a velocidade vetorial é nula, mas houve um deslocamento, no caso de distância percorrida, né? Então é falso por conta disso, porque ele está dizendo que a velocidade escalar média é nula quando o deslocamento é nula. Ou seja, aqui o deslocamento é nulo, né? O deslocamento no caso para o vetorial, mas a velocidade escalar não é nula nesse caso, porque ele deu uma volta e voltou, então ele andou, né? Então houve distância percorrida. Então não é verdade, ou seja, aqui é nulo, mas houve velocidade escalar, né? Foi maior que zero quando houve movimento. A não ser que não haja movimento, mas como ele não falou isso na questão, então é falso, né? Agora, letra D. Tanto a velocidade escalar média quanto a velocidade vetorial média depende apenas do deslocamento total. Então a gente já pode ver que não faz sentido, né? Por quê? A velocidade, pessoal, trazer a resposta aqui. A velocidade escalar média depende da distância percorrida e não do deslocamento vetorial. Por exemplo, como a gente pode ver aqui no item anterior, o deslocamento vetorial foi zero, saiu e voltou ao mesmo ponto, mas como depende da velocidade do deslocamento, da distância percorrida, a velocidade escalar, então é considerado essa distância aqui que percorreu. Então, isso é falso, né? Então, podemos dizer que esse é falso, certo? E agora, vamos avaliar, só restou a última opção, né? Se esse é falso, então esse aqui é verdadeiro, né? Mas vamos avaliar. A velocidade escalar média depende do tempo e da distância percorrida, enquanto a velocidade vetorial média depende do deslocamento e do tempo.
Então, vamos só refrisar. Nós temos que, letra E, que a velocidade média depende de quê? Depende do deslocamento, né? Ou seja, da distância percorrida pela variação do tempo. Enquanto a velocidade vetorial média depende do deslocamento vetorial dividido pela variação de tempo, né? Intervalo de tempo. Então é isso que ele está dizendo, né? A velocidade escalar média depende do tempo e da distância percorrida, o que é verdade, e enquanto a velocidade vetorial média depende do deslocamento do tempo, ou seja, o deslocamento vetorial, né? Então isso é verdade. Ou seja, a opção correta para essa questão é a letra E. Certo?